Senhor presidente e demais colegas, dando continuidade aqui ao assunto que abordei no pequeno expediente, eu venho falar aqui da portaria do DAE número 5578, que trata, é um escárnio isso aqui, com o cidadão paulista, que quer colocar, imagine só, deputado Meca, hidrômetros nas propriedades rurais. É um absurdo que o Departamento de Águas e Energia Elétrica não saiba que o Estado de São Paulo tem bacias hídricas, logicamente que ele sabe. E dos 44 milhões de paulistas, 30 milhões estão entre Santos, região metropolitana de Santos, e Campinas. Então, estão os 30 milhões de paulistas e 14 milhões distribuídos pelo Estado inteiro. Então, não é possível que você coloque uma regra de distribuição e acesso à água igual para todos, sendo que a população não está igualmente distribuída por todo o território do Estado de São Paulo. Veja o absurdo. Aqui no seu artigo 2, parágrafo 2º, parágrafo 1º, o usuário responderá pela conformidade da instalação, manutenção, aferição e calibração periódica dos equipamentos hidrométricos, inclusive quanto à segurança e inviolabilidade. Quer dizer, o Estado quer que você meça a água que você mesmo reservou. Veja o absurdo. Se você, na sua residência, aqui na capital, fizer uma captação com calhas, colocar numa cisterna, numa caixa d'água na garagem ou subterrânea, coloca lá um reservatório de 5 mil, 2 mil, 10 mil litros de água, o DAEE quer saber se você está usando a água que você mesmo reservou. O agricultor que fez um açude, o agricultor que fez uma represa para a manutenção dos seus animais, para a manutenção da sua granja, para irrigar a sua lavoura, como tem muito aqui no entorno de São Paulo, região de Biúna, Mogi das Cruzes, e todo o estado de São Paulo, acabamos de falar aqui de São Miguel Arcanjo, o DAE, lá um iluminado, sentado no ar-condicionado lá no prédio do DAE, emite uma... Esse aqui não sei nem quem que escreveu, o então superintendente, era o senhor, à época, né? Francisco Eduardo Loduca. Infelizmente, aquele que está lá hoje não revogou isso aqui. Vejam só, parágrafo 3º, os equipamentos hidrométricos devem ser efetuados, a calibração, pelo usuário, seguindo as especificações do fabricante e do Instituto Nacional de Metrologia, o INMetro, ainda quando e com frequência solicitados pelo DAE por meio de ofício emitido pelo diretor da bacia correspondente ao local do respectivo uso. Artigo 3º. Quando por fiscalização, ocasião de fiscalização para verificação do cumprimento das condições de outorga ou a sua dispensa e cumprimento dessa portaria relacionados a cada equipamento hidrométrico, o usuário deverá apresentar ao DAE nota fiscal, especificação dos equipamentos, certificação pelo INMetro ou pelo ISO. E aqui segue uma série de burocracias nessa portaria 5578 para perturbar, dificultar, e nós sabemos o final desse capítulo dessa questão de medição de recursos hídricos aqui, professora Bebel. Isso aqui, no final, é que nem você colocar um taxímetro no seu carro particular. Isso aqui, no fim, é para o governo cobrar a água que a população está reservando para si própria. Aqui no estado de São Paulo, diferente do Vale do São Francisco, na Bahia, em Pernambuco, eu não conheço uma obra do governo do estado para levar água para agricultores ou para indústrias. O que acontece lá no Rio São Francisco, levou-se água através de canais de 20, 40 quilômetros para as populações rurais. Aqui no estado de São Paulo eu desconheço. Se houver, eu gostaria muito que o governador João Dória me convidasse para conhecer, mas como ele passeia muito para Singapura, para Emirados Árabes Unidos, Dubai, etc. e tal, ele não deve conhecer o interior do estado de São Paulo. Então, aí os usuários de recursos hídricos que obtiverem a dispensa terão prazo de 1 ano para se adequarem aos termos estabelecidos nessa portaria, Major Meca. Ou seja, o senhor que tratou muito com bandido, o cidadão comum, produtor rural, industrial, é tratado como bandido. Após 1 ano, ele é um bandido, ele tá usurpando o recurso hídrico.
É um verdadeiro descalabro essa portaria do DAE. Como exauridas todas dos meus contatos junto à Secretaria do Meio Ambiente e o DAE, eu tive como último recurso recorrer ao vice-governador Rodrigo Garcia, que, na verdade, é o governador de facto, que é um homem do interior, sabe dessas preocupações do produtor rural, para ver se ele consegue, com certeza ele tem força para ordenar que essa portaria seja ou revogada ou adequada, Major Meca, de forma que, aonde existe maior população e o recurso hídrico é mais escasso, haja uma regulação por área e não jogando uma regra geral para todo o Estado de São Paulo, onde a população, como eu disse, é dividida não de maneira equânime por todo o território. Então, espero que o vice-governador, que na verdade é o governador Rodrigo Garcia, consiga fazer com que essa portaria seja revogada e feita uma portaria que se adeque a cada bacia hídrica do Estado de São Paulo. Porque isso aqui não é do governo atual, é do governo anterior. Mas o governo anterior também, o governador de então, estava mais preocupado com o litoral, com a sua região, do que com a agricultura do Estado de São Paulo, como bem exaltou aqui hoje o deputado Fiorilo, que esteve lá na minha região, viu quanto o Pinos e a goma resina empregam de pessoas. Inclusive, queria contar com o senhor, apesar das nossas diferenças ideológicas, eu vou propor um projeto de lei aqui, já vou adiantar, que limita a plantação de eucaliptos no Estado de São Paulo por percentual de área agricultável. Por quê? Porque o eucalipto, ele é vida bandida. Como é que é vida bandida? Ele fica lá 6 anos, não dá um emprego, e aí, quando ele é cortado e levado para as empresas de celulose e papel, o ICMS vai no município aonde é a sede da indústria. Ou seja, aí fica rico Luiz Antônio, Jacareí, Suzano, aonde é processado, e para lá, como bem o senhor disse, o que sobra? Estradas destruídas pelas empresas, o Estado tem que depois reformar essas estradas, que na sua maioria são estradas vicinais, os prefeitos não têm condição de recuperar essas estradas, e você não gera nenhum emprego na região, porque hoje, como é que acontece a colheita do eucalipto? Nada aqui tem a ver com a questão de uso e ocupação do solo, mas nós temos que limitar o percentual. Quanto ao pinos, que o senhor se referiu muito bem aqui, a laranja, outras atividades de culturas permanentes, elas dão emprego. No caso do pinos, que nem o senhor foi numa região montanhosa, o senhor pode até colocar, isso eu sei que o senhor é um homem estudioso, numa área plana você põe um homem para cada 12 mil árvores, e nas áreas mais dobradas, como o senhor foi lá, um homem para cada 8 mil árvores, deputado Gilmaci. Então, gera emprego, gera renda, a goma resina é super importante, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de goma resina, e São Paulo, dentro do Brasil, produz 78% da goma resina exportada, produzida no Brasil, e nós precisamos limitar a questão do eucalipto nos municípios, que na nossa região, as extensões dos eucaliptais tomam 3, 4 municípios, como no meu caso ali, eu tenho uma fazenda vizinha que começa no município de Capão Bonito, de uma mesma empresa, e termina no município de Tararé, a 90 quilômetros de distância. Não é exatamente a mesma propriedade, mas é da mesma companhia. Ou seja, você cria um deserto de empregos, a população está cercada de riqueza, mas que vai ser processada num município a 300, 400 quilômetros dali, e o ICMS gerado vai cair só ali, Major Meca, só vai cair ali onde é a sede da indústria, que daí eu defendo que onde existem indústrias instaladas, pode plantar toda a área que se for o caso, e os municípios circunvizinhos. A gente tem que ter esse bom senso, mas não é possível que a riqueza de um seja em detrimento da pobreza de outros. Obrigado, senhor presidente.